Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. Eu creio que esse podcast está com os dias contados. Bom, exige muita elaboração daqui, né? Foram 225 episódios contando com esse, o que exigiu muito da minha elaboração mental, não necessariamente uma disciplina, num sentido mais restrito, mas sim, de certa forma sim, uma disciplina de continuidade de um projeto. E bom, agora eu quero focar mais na minha vida pessoal. Eu tô começando a academia, fez um mês que eu comecei a tomar whey, creatina e tal. Eu tomo alguns suplementos adicionais, tipo um suplemento de vitamina B12. Vou começar a tomar um também de que tem colágeno e vitamina C, que tem propriedades antioxidantes. Além de também tomar um Power Rider, eu acho que é assim o nome, que tem carboidratos e suplementos adicionais, né? Tem um que eu tomo também, tem vitamina B. Vitamina B também serve, principalmente vitamina B12, para constituir uma fortificação da bainha de mielina, que serve como conduíte e para que o impulso nervoso nos neurônios se comuniquem de forma mais eficiente e mais rápida. Então eu sou uma pessoa pequena, relativamente pequena, 1,58 m, mas eu pretendo crescer corporalmente, né? É uma pena que eu não tenha tanta fome e a minha saciedade seja rápida e o meu metabolismo também seja rápido. Mas eu comprei um perfume e tal. Eu tô planejando fazer a última sessão do clareamento dos meus dentes e quero colocar aparelho. Acabei de meditar por 15 minutos. Eu tinha passado um estresse que quase fez eu desmaiar depois que eu saí da academia. Que a minha líder do trabalho mandou uma mensagem tentando exercer biopolítica e biopoder sobre mim e tal. E eu só, tá, beleza. Eu não fui necessariamente submisso, mas eu também tive que. Tipo, ontem eu só dormi 5 horas e bebi vinho, tomei prometazina, que é um antialérgico que causa sono, e trabalhei por 8 horas, ou seja, estava muito sobrecarregado, além de possivelmente ser autista, superdotado, TDAH, algumas dessas coisas, sei lá. Pode ser, eu tenho muitos traços de todos, não significa necessariamente que incorre no diagnóstico em si, independente de ser ou não ser, eu não me importo, porque de certa forma eu consigo ser funcional, por mais que as pessoas falem, ele é louco, ele é doido, ele fala coisa com coisa. Eu sei que, tipo assim, eu meio que me perdoo, mas não é que eu me perdoo que isso não precisa de perdão. Mas eu sei que eu sou o que eu sou e eu não preciso me suprimir pro outro conseguir me compreender, porque eu sei que mesmo se eu explicar, desenhar e explicar o desenho, as pessoas têm uma idiosincrasia que não dá pra causar ressonância. Tipo assim, não dá pra sintonizar completamente um ser com o outro. Isso exige muito tempo, muitos anos, muitos comportamentos em conjuntos, muitos neurônios espelhos sendo ativados concomitantemente por muito tempo. E na hora, tipo assim, eu pensei em mandar um áudio falando muita coisa e tal. E na minha meditação é, eu meditei por só 15 minutos, então eu fiquei
dialogando com o meu corpo, respirando, deixando de respirar, falando repetidamente, que eu tenho tatuado no peito, né? Ativando o sistema nervoso simpático e tal. Parasimpático, nem sei. O parasimpático, na verdade. E desativando temporariamente a minha rede de modo padrão. E, tipo, desejando amor para todas as pessoas que eu conheço e as que eu não conheço, cada molécula do universo, cada átomo, a possibilidade de amar, de não amar, a possibilidade de estar iluminado, a própria condição de iluminação, a condição de não iluminação, o ato de não poder amar, o ato de amar também em si, o próprio Deus, Jesus e tal. E toda a possibilidade do mal e toda a possibilidade do bem também. Então, eu estou estudando para Enem, eu acabei conseguindo, eu acho que temporariamente, acesso ao Descomplica, embora no YouTube mesmo tenha aulas muito mais densas que no Descomplica e tal. Eu tenho dificuldade em anotar e processamento linear, então eu tô vendo as aulas e tal, e eu consigo, por osmose, acho que estudar. Mas eu tenho uma dificuldade, e principalmente com o português, a gramática, tipo, a sintaxe mais rígida, sabe? Eu não, não foquei muito na escola, não conseguia muito focar. Inclusive eu repeti 2 anos. Mais um eu fiz uma prova e consegui passar de ano e tal. Então eu nunca fiz nada. Toda a inteligência que eu acumulei foi de maneira autodidata, tirando a parte do esforço dos anos primários, onde eu aprendi a ler e escrever, né? Então, mesmo eu sendo escritor e tendo escrito 5 livros, 4 deles sendo de poesia, um de filosofia e um conto, a minha pretensão é fazer o seguinte: eu quero reduzir os 4 livros em dois, e de mais ou menos 125 páginas cada um. Eu tô com esse projeto tem mais de um ano e eu tô com uma preguiça mortal de fazer ele, e eu tô elaborando meu texto, O Ecossistema do Amor, faz desde 2023 as primeiras reflexões, só que eu comecei, acho que 2025 ou 2024, não lembro exatamente quando eu comecei. Mas o livro está praticamente completo, sendo que o propósito dele é ser incompleto, porque o amor é como se fosse um sistema aberto que cada coisa atualiza o seu sistema bayesiano do que é o amor, né? Porque ele é incomensurável, não dá para abarcar totalmente o que significa essa coisa, embora a própria linguagem seja uma tentativa errônea do alvo. A linguagem em si é um pecado, né? Ela erra o alvo, e o alvo é a coisa em si, e ela não consegue acessar aquilo. Então, daqui 4 anos, quando a minha esposa, minha futura esposa, e eu nos conhecermos de uma forma mais assertiva, eu vou ser um homem que passou pelo próprio inferno pessoal, conheceu a sua sombra, tomou psicodélico. Inclusive eu quero comprar mais. Só que é, eu não sei, a polícia, eu não sei se a Anvisa, alguma coisa assim, tá tentando podar a compra de cogumelos. Talvez muitas pessoas interagiram com cogumelos e tiveram crises psicóticas severas e não retornáveis, não sei. Só que eu achei um site, aí eu fico procurando se o site é seguro. Tem um site que tem 2 anos e tem um que é um. E o cogumelo que eu vou comprar é uma mutação, uma variação da psilocibina, chama Penis ave, alguma coisa assim, que é um pouquinho mais potente, só que eu já tô acostumado com potente porque eu tomei 10 gramas. Porém, a última vez que eu tomei
algumas gramas do um que era parecido também com a psilocibina, só que era um pouquinho mais potente. Eu tive uns efeitos que beiravam as 4 gramas do cogumelo normal. Então eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado com esse cogumelo, sei lá. Tô me tremendo um pouquinho, não sei porque eu tô com frio. Então ela vai me conhecer com mais personalidade. Desde 2020 eu tive o canal Zeruski da Arte Prismo, eu tive o canal Negativity Rowley, eu tive o canal Sinapse Quântico, eu postei alguns vídeos na alucinação auditiva e tal. E então tem muitos desmembramentos meus. Se eu não fosse excluir nenhuma página, eu teria escrito 900 páginas, mas o que eu quero é deixar 125 mais 125, 250 mais 150 ou seja, 250, 100, 300, 400 páginas mais ou menos dos meus livros, o que, tipo assim, parando pra pensar, não é tão exorbitante, mas considerando que eu nunca tive estimulação intelectual, nunca gostei muito da escola e tal, isso é algo absurdo para uma pessoa autodidata, né? Eu passei esses últimos 5 anos fazendo um podcast, vídeo sobre coisas minimamente inteligentes, né? Estudei Buda, estudei sobre Jesus, mesmo que superficialmente, não dá para estudar 100% profundo, porque é relatos fenomenológicos em cima de um ente histórico que possuía uma dialética, algo mais profundo, que não dá para ser sintetizado apenas nos discursos deles, né, que eram parabólicos, como o de Jesus, as metáforas que Buda tinha com rios, com o mar, com plantas, com sementes, assim como Jesus. Então foi anos de tentativa de alta performance. Na real, que eu tive quadros depressivos e ansiosos graves e tal, tentativas de suicídio. Então, eu tô construindo a minha personalidade de uma maneira mais exacerbada agora, né? Tipo assim, eu sempre gostei de rap, de hip hop e tal, de criticar o sistema e tal, mas ao decorrer do tempo eu percebi que a pessoa que critica o sistema às vezes é escrava dele. Assim como quando alguém fala, tipo assim, alguém te zomba, fala mal de você e você retruca. O seu cérebro se tornou escravo do estímulo que a pessoa te forneceu e você forneceu a resposta mais fácil. Então, quando você é contra algo, talvez você esteja sendo escravo daquele algo. A mesma coisa com a projeção da sombra junguiana na outra pessoa. Às vezes você odeia naquela pessoa o que você não é capaz de reconhecer em si mesmo, o que você não é capaz de adquirir em termos de habilidade. Então, assim, a gente transpõe e projeta uma ânima na mulher, ou se você é mulher, você projeta o ânimos no homem, que seria momentaneamente, no início, uma projeção compensatória. Ou seja, vamos supor que a sua vida é caótica e tal, sempre revirada, você vai se atrair por uma pessoa mais disciplinada. Ou às vezes você é uma pessoa bem disciplinada, que organiza bastante o seu tempo, e vai se atrair por uma pessoa caótica, desorganizada e tal, de uma maneira que você não necessite transformar em si algo que você vê no outro e você sente que aquilo te completa, mas no início, depois vai tornando algo mais
difícil de lidar. Talvez porque exija muita mais responsabilidade e maturidade do seu ser, do seu cérebro, da sua mente. Eu espero muito que esses 4 anos que eu esteja forjando melhor o meu eu, que eu melhore em todos os aspectos que eu não consegui melhorar nos últimos anos. E tipo assim, eu tô sendo menos rebelde, menos impulsivo, tô bebendo menos, eu parei de fumar, bebo praticamente esporadicamente, muito mais difícil do que antes, sei lá. Talvez eu tenha suprimido bastante dos meus vícios de linguagem, talvez eu seja mais carismático, é muito, muito, é muito evidente que eu seja muito mais carismático do que eu fui nos primeiros vídeos. A entonação da voz era bem monótona, era bem diferente, bem, tipo assim, antes eu ficava preso no quarto sem falar com ninguém, tendo alucinação, privação sensorial, sem dormir. E tava praticamente enlouquecendo, tendo coisas, achava que tinha coisas dentro do ouvido, vendo um vulto de uma mulher passando, quando eu ficava na pandemia lá no escuro, achava que tinha rato, achava que ouvia passos e tal. E depois, tipo assim, aí eu passei, fui morar com a minha mãe, eu ingeri antidepressivo e bebida, tipo sertralina e 51 Ice, essas coisas, ou outras bebidas. Já ingeri prometazina e velho barreiro e tal. Vomitei muito, fiquei muito mal, tal. Além disso, eu me esfaquei, tomei cândida, tentei me sufocar com cinto algumas vezes. Então eu levei essa mortificação do corpo muito a sério durante esses anos. E talvez sejam coisas irreversíveis, mas talvez o conatus, a adaptação darwiniana, a vontade de potência, tenham counterado algumas coisas dessas, algumas desses contratempos, criando angiogênesis e tal. Eu comecei há 1 ano e meio a ter umas crises de espasmos crônicos que agora tem diminuído bastante. Eu tô fornecendo ingestão de vitamina B, tipo banana que tem fibra, potássio e tal, tomando suplementos, carboidratos, tentando me alimentar de uma forma mais correta. Inclusive, a minha mãe fez uma transformação nessa casa, como se fosse a externalização do cérebro dela, e agora ela tá com a mão machucada e tal. Ela pintou esse quarto, o meu quarto, ela me deu a cama dela, ela foi despedir, ela pediu para mandarem ela embora e ela ganhou uma rescisão, só que ela tá endividada e tal. Eu tô tendo refluxo. E ela pintou o quarto, ela organizou aqui, ela me deu a cama dela, ela comprou outra cama, ela comprou um armário pra ela. Deixa eu ver. Ela comprou uma cama, ela comprou uma TV. A gente, tipo assim, eu tinha gastado R$ 200 com ela e ela comprou um micro-ondas, então é como se eu tivesse pagado metade do micro-ondas. Tô ajudando ela. Ela vai comprar um Monjaro pra ela emagrecer. Ela conseguiu emagrecer, eu acho que 15 quilos, o que gerou ingestões massivas de dopamina, endorfina, serotonina no cérebro dela, e ela estava muito feliz. E a gente anda no parque e tal. Eu queria ser mais disciplinado, acordar de manhã, conseguir estudar e trabalhar e tal. Eu consigo trabalhar e tal, mas eu queria fazer uma sucessão rotineira. Eu não consigo isso como um autista normal conseguiria. Nesse canal eu nunca utilizei os rótulos neuropsicológicos como uma
pose para me igualar com os neuropsicólogos e tal. Embora em alguns momentos de delírio de grandeza eu tenha ficado. Eu me acho melhor em alguns momentos que neurologistas, neuropsicólogos e tal. Só que esses rótulos foram mais para autoconhecimento, autocompreensão, uma forma de dizer para mim, tá, tudo bem, você tá errando nisso, mas errar é normal, porque você tem um cérebro diferente. Tá tudo bem, se perdoa. Eu tô cansado de ficar mudando de emprego em emprego. Eu queria ficar nesse. Embora tenha esses contratempos, essa, essa coisa que aconteceu entre a minha líder, entre aspas, e outras coisas, sei lá. Mas em todo trabalho vai haver essa hierarquia primata e primitiva de melhores e piores. Embora, tipo assim, eu precise juntar dinheiro e achar um método de criar dinheiro, de fazer o dinheiro render. Embora pareça que a economia via IA esteja prestes a um colapso global, sei lá. Então, meio que foi isso. Eu pretendo gravar um último podcast sobre o efeito de cogumelo. Tipo assim, eu não sei se vai sair algo coerente, algo legal, mas eu sempre falei de cogumelo pós-experiência e nunca fiz um inter-experiência dentro da experiência, né? Não sei se eu posso agravar um quadro psicótico irreversível ou não, mas eu já tomei cogumelo mais de 10 vezes, ayahuasca mais de 15, embora a ayahuasca tenha feito bem pouco efeito na maioria das vezes. Eu acho que de ayahuasca eu só tive, deixa eu ver, duas ou quatro viagens que dá pra considerar, mas sei lá. Mas o que eu pretendo também é comprar o cogumelo juba de leão, que tem fatores neurotróficos e tal, e para ajudar no Enem, inclusive seria meio que um doping, né?